Olá, oitavo ano. Esse aqui é a nossa aula gravada, né? Os nossos slides com as explicações. E a partir de agora a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial ela faz parte, né, do nosso livro na unidade 2, temas 1, 2, 3 e 4. Nessa primeira aula inicial falarei dos temas 1 e 2, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, na próxima aula ao vivo, vocês tirem comigo e estudem pelo slide e por essa aula gravada. Todos os slides, lá no final, tem exercícios para vocês fazerem e as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse exercício vão ser sanadas na aula seguinte. Então, na aula seguinte eu disponibilizo tanto o gabarito como estou, né, ao vivo para tirar a dúvida de vocês. Vamos lá. Então, para a gente iniciar aí o nosso debate, nossa discussão, vamos pensar no que a gente tem que vem da indústria. Então, só pelo que eu estou falando aqui num notebook, só pela nossa comunicação pelo celular, só pelo nosso transporte, né? Se falando tanto em transporte público quanto em carro, tudo isso aí que nos norteia vem da indústria. Sacos plásticos, cosméticos, eletrodomésticos, enfim, tudo isso vem da indústria. Então, vamos pensar um pouquinho no que seria a indústria? Bom, o termo indústria ele é empregado para nomear todo o esforço empreendido pelo ser humano para transformar matéria-prima em produto final, né? Nesses produtos que a gente consome. E a Revolução Industrial foi um conjunto de transformações desse processo produtivo. Ela substituiu a energia física, né, de humanos e animais, como está aí entre parênteses no slide, no sentido da força física de humano e de animais empreendida aí em alguma máquina, em alguma coisa mais antiga, e transformou na energia mecânica, na máquina por ela mesma, né? Na máquina que agiliza aí esse processo produtivo e produz em maior quantidade. Então, esse esforço em transformar a matéria-prima em produto com auxílio de ferramentas e máquinas é a ideia de indústria, tá? A nossa indústria moderna tem uma quantidade, né, de produção em larga escala de produtos padronizados. Vamos pensar aí até nos exemplos que eu dei. A produção de celulares é uma produção, quem tem o mesmo modelo, né? Muita gente tem um Samsung modelo XYZ, que a professora também não sabe os modelos separadinhos, mas a produção dele não se produz um único celular individualmente para alguém. A produção é em larga escala e atinge boa parte da população, né? De produtos semelhantes aí, cada indústria. E a Revolução Industrial, que a gente está falando aí, a primeira no século XVIII, ela aconteceu aonde? Na Inglaterra. E não aconteceu por acaso, né? Existem várias razões para o pioneirismo inglês, que a gente chama, né? Para o fato da Inglaterra se consolidar como o primeiro país aí onde aconteceu a Revolução Industrial. As causas são o crescimento do comércio marítimo, como a gente está aí indicando nos tópicos do slide, né? Então, o poderio marítimo inglês cresceu durante a dinastia Tudor, como a gente estudou aí quando a gente falou de Revolução Inglesa, ganhou um novo impulso com os atos de navegação. Vocês lembram dos atos de navegação, gente? Eram aqueles atos que faziam com que os produtos que chegassem à Inglaterra só pudessem ser em navios ingleses ou em navios de países, né, produtores da matéria-prima. Então, essas medidas formaram o monopólio inglês do comércio, né, deram à Inglaterra um monopólio de comércio. Então, essas medidas também elas foram importantes para o estabelecimento da Inglaterra como pioneira da Revolução. A exploração de colônias e do tráfico negreiro é um outro motivo. Os lucros obtidos com a exploração e possessões ultramarinas, principalmente nas Antilhas, com o comércio de africanos escravizados, geraram capitais para impulsionar as manufaturas têxteis da Inglaterra. Tá? Outro tópico também é a modernização da agricultura. Inovações técnicas na agricultura permitiram aumentar a produção de alimentos. Somado a isso, a aceleração dos cercamentos dos campos, lembra que a gente conversou aí em Revoluções Inglesas? A partir do século XVIII, resultou no crescimento da criação de ovelhas no campo e a saída, esse êxodo rural dos camponeses para as cidades, essa migração aí da mão de obra camponesa para os centros urbanos. A maioria deles formou uma mão de obra barata, né, e disponível nas cidades.
o que vai gerar outras coisas aí que a gente ainda vai conversar. E a força política inglesa. Ao consolidar o seu poder político após a Revolução Gloriosa, a burguesia, ela criou condições para o desenvolvimento do capitalismo no país. Tá? Ela já fazia parte da política da Inglaterra, né, após a Revolução Gloriosa. O parlamento aí era formado por burgueses também, né, que participavam. Então, esse financiamento público de produção, construção e modernização de portos, navios e acordos que foram feitos aí pela Inglaterra, ela estimulou aí a criação de leis de livre concorrência. E isso tudo é muito importante para a gente entender a questão, o posicionamento inglês aí nesse momento. Além de todos esses fatores que a professora falou, as grandes reservas de carvão mineral e ferro na Inglaterra também contribuíram para a industrialização do país. Vamos entender, então, como era a produção antes da Revolução Industrial? Bom, é importante a gente pensar que a produção antigamente era feita de forma artesanal. Ela saiu, né, do produto artesanal para o produto industrializado. Então, a primeira imagem aí mostra um ateliê aí de um sapateiro que está fazendo os seus sapatos. Essa produção é a produção artesanal. Ela tem uma baixa produtividade, por quê? Porque uma pessoa que faz o produto, né? Que é o artesão. O artesão ele tem um conhecimento de todas as etapas de produção desse produto. E aí é lógico que é muito mais lento do que uma indústria produzir, né, alguma coisa. Então, as características dessa produção artesanal são a baixa produtividade, o conhecimento total da montagem, ou seja, esse artesão, ele sabe colocar a sola, ele sabe costurar o couro, ele sabe formar o sapato de uma maneira inteira, né, total, usa ferramentas e existe uma relação entre mestres e aprendizes, ou seja, esse artesão, ele escolhe algumas pessoas que vão seguir os passos dele, muitas vezes da mesma família, ou quem ele desejar, se ele não tem um filho, né, se ele não tem alguém para fazer isso, ele escolhe alguém que vai ter esse conhecimento. Quando esse artesão morrer, o conhecimento passou para esse aprendiz, que se torna mestre, e assim por diante. É por isso que a gente vê também muitos exemplos de famílias especialistas em alguma coisa. Nesse período, e aí, isso desde a Idade Média, passando pela Moderna, existia ali aquela família de ferreiros, a família de sapateiros, as pessoas que eram responsáveis por determinada produção, tá? Seguindo aí, saindo da produção artesanal, a produção manufatureira. Então, essa produção já tem média produtividade, porque já faz uso, né, de alguma máquina aí, ainda que de outro material, e a gente vai conversar. Então, já tem uma média produtividade, divisão de tarefas, ou seja, cada pessoa é responsável por uma fase da produção, uso de máquinas simples movidas à tração humana e a relação patrão-empregado. Então, saiu aí da mão de obra artesanal, e a gente observa até pelas imagens que estão no slide, e passa para essa relação, né, de manufatura, de relação patronal, aumento um pouco da produtividade, divisão de tarefas. Então, é isso. A pessoa que já trabalha, né, já com a manufatura, ela não conhece todas as etapas da produção. Cada uma é responsável por uma parte dessa produção. E essa é uma grande diferença. E a partir aí da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura passa a ser substituída pela maquinofatura. Vários inventos no setor, né, de fiação permitiram, por exemplo, que as novas máquinas operadas por poucos trabalhadores aumentassem a velocidade e precisão na produção. Então, a tarefa do trabalhador era só alimentar a máquina, né? Era só usar sua mão de obra para a máquina funcionar e controlar a velocidade, né, zelando pela manutenção dessa máquina. Na Inglaterra, o setor têxtil foi o primeiro, né, foi o pioneiro da industrialização. O fato da produção artesanal têxtil ser uma das mais antigas, remontando até as primeiras civilizações, possibilitou que várias inovações fossem feitas no setor ao longo dos anos. Então, as viagens e transações comerciais fizeram com que permitiram que inovações técnicas dos dois lados fossem compartilhados e difundidos. E dois lados são esses, o lado oriental e o lado ocidental. Então, a gente, na maquinofatura,
já existem máquinas que trabalham produzindo muito mais, né, esse produto final, e são máquinas que precisam de menos força humana, né? A pessoa ela precisa saber lidar com a máquina, mas ela não precisa, a mão de obra dela é muito menor do que nos períodos anteriores que a gente conversou, do artesão, né, do artesanato e da manufatura. Então, na maquinofatura, a interferência humana é muito mais para zelar por essa máquina, que só foi, né, construída a partir de inovações tecnológicas também do período. Essas inovações da Revolução Industrial, elas vão ser abordadas agora aqui nesse slide, foram a substituição das máquinas de madeira, que eram movidas por energia hidráulica, né, e até pela energia humana, e muitas vezes, por máquinas que foram agora, que se movimentavam, que funcionavam com a energia a vapor, né, com a questão do carvão. O James Watt, em 1769, aperfeiçoa essa máquina a vapor. O carvão passa a ser o combustível da metalurgia para a obtenção mais barata do ferro, que substitui a madeira na utilização e na construção de máquinas, navios, ferrovias e pontes, né? E a mecanização da produção têxtil, ela permitiu que a produção fosse muito maior, certo? Então, a concentração aí muda, inclusive, na questão da disciplina, na questão do trabalho do ser humano nessas fábricas, nessas indústrias que estão se constituindo. Então, a conjunção de experiências no setor têxtil, né, de matéria-primas, de capitais, de mão de obra barata que estão vindo dos campos aí com essa mudança nos cercamentos que a gente já conversou, né? Esse vasto mercados e leis que estimulavam a livre iniciativa, que possibilitaram a Inglaterra, né, se tornar aí o grande grande país na produção de tecidos. Então, uma série de fatores fizeram com que esse sistema fabril, né, fosse criado e começasse a desenvolver na Inglaterra. Então, reunindo máquinas operadas por trabalhadores, a fábrica era capaz de multiplicar a quantidade de artigos produzidos, né, a um custo muito baixo. Na aula, eu dei o exemplo aí, né? Comecei a comparar a questão de um produto feito artesanalmente e um produto feito na indústria, né? Uma pessoa responsável por criar, né, um produto, ela sozinha aí com sua técnica, ela demora muito mais do que uma máquina criando, né? É um produto muito mais individual do que um produto criado na indústria. Então, o valor da indústria também vai ser mais barato, porque a indústria tem um preparo muito maior e uma disponibilidade aí de produtos que fazem com que ela consiga vender mais barato do que uma pessoa numa produção individual, numa produção artesanal. E é importante ter aí na nossa mente, gente, que os investimentos nessas novas tecnologias só foram possíveis devido ao baixo custo da mão de obra. Vamos lá. Quem estava trabalhando nas cidades? Quem trabalhava nas cidades eram os camponeses que saíram lá de seus trabalhos no campo por conta dos cercamentos. Antigamente, os camponeses eles trabalhavam com uma série de produções lá no campo, né, produção alimentícia principalmente, mas quando o proprietário da terra viu que a criação de ovelhas ia possibilitar maior lucro, eles mandaram, né, esses camponeses embora de suas terras, cercaram os campos para a criação de ovelhas. E aqui dariam a lã, né, para a produção têxtil. Essa mão de obra aí que ficou sem trabalho, né, essa população que ficou sem trabalho, viu como solução a ida para as grandes cidades em busca de empregos. Gente, quando tem muita gente procurando emprego, o que acontece? A disponibilidade de empregos diminui aí o salário. Então, a mão de obra para empregos na cidade era muito desvalorizada. Os salários eram muito baixos, né? E a relação do trabalhador não tinha nenhuma proteção, né? Não tínhamos proteção em relação a direitos trabalhistas. Então, isso tudo ainda vai ser abordado na aula. Esse slide é um resumão aí do que a gente falou até agora. A partir da segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura foi substituída pela maquinofatura.
Os ingleses, no primeiro quadrinho aí, ó, já dominavam o comércio mundial de tecidos de algodão, que eram comprados principalmente na Índia pela Companhia Britânica, né? E a Índia forneceu também o algodão para abastecer as manufaturas e primeiras fábricas da Inglaterra. Também tinha algodão do sul dos Estados Unidos, tá, gente? Que no século XVIII, no início do século XVIII, ainda era colônia inglesa. No século XVIII, contínuos inventos no setor de fiação permitiram a criação de máquinas que, operadas por poucos trabalhadores, aumentaram a velocidade de precisão da sua produção. Assim, a manufatura começou a ser substituída pela maquinofatura. E aí, a tarefa do trabalhador passou a ser operar e fazer a manutenção da máquina. A maior produtividade do setor causou revoltas entre os tecelões, que temiam ficar sem trabalho. É uma preocupação que a gente tem até hoje com essa imensa tecnologia que acontece, né? Então, alguns trabalhos já deixaram de ter mão de obra porque a máquina substituiu. Então, isso é uma preocupação aí, ó, para vocês verem desde o século XVIII. E aí, o último quadrinho aí em rosa coloca que o surgimento da indústria moderna, né, foi a capacidade das fábricas de multiplicar as quantidades de artigos definidos, produzido a um custo muito baixo, que resultou, no sistema fabril. Então, esse aí é o resumão do que aconteceu aí para a Revolução Industrial, a transformação que a sociedade inglesa passou aí no século XX, de produção artesanal, passando pela manufatura até a maquinofatura, certo? E vamos ver quais são as próximas transformações, porque as transformações ocorreram em todos os setores. A reflexão que iniciaremos agora faz até parte também do tema 3, né, que se mistura um pouco quando a gente fala dos temas da divisão da unidade, que é a questão do tempo e do trabalho no sistema fabril. O ritmo de vida, gente, mudou, né, com a Revolução Industrial. Então, o trabalho deixou de seguir a natureza e o corpo e passou a acompanhar o tempo das máquinas. Surgem aí, né, com as fábricas, com a indústria, algumas questões que antes não existiam, que é a divisão do espaço entre os trabalhadores, né, pessoas que agora dividem o espaço da fábrica como ambiente de trabalho, a divisão de tarefas desses trabalhadores, onde cada um tem uma responsabilidade. Então, esses trabalhadores, eles não sabem criar um produto final, eles dominam né, as etapas desse produto. Então, existe até uma tirinha que está no livro, na página 55, que é uma tirinha muito famosa, eu adoro até botar em provas, que diz assim: um trabalhador vira para o outro e informa: vou me apresentar amanhã, sabe o que eu vou fazer? Aí o outro, né, questiona o quê? Vou andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então, é uma charge para mostrar, né, que esse trabalhador ele não tinha o conhecimento do que ele estava fazendo, ele simplesmente fazia, ele simplesmente era responsável por uma etapa da produção, mas ele não detinha o conhecimento final, né, dessa produção. Então, a eficiência do trabalho passou a ser medida pelo tempo da produção. Tempo para essa sociedade era igual a dinheiro. E a importância do relógio, né, transformou esse objeto num importante objeto de controle do tempo. Nessa sociedade, tempo útil era igual a tempo trabalhado. Eu vou encerrar a discussão desse slide com o que vai ser as nossas próximas discussões, né, para tratar do tema 3 e 4 ainda, desse capítulo, que são as condições de vida desses trabalhadores, né? Como esses trabalhadores que saíram dos campos e foram para as cidades estavam submetidos a péssimas condições, certo? Então, as características desse trabalho nas fábricas eram características de jornadas longas de trabalho, que iam de 12 a 16 horas por dia, né? Em média, 15 horas de jornadas de trabalho diário, salários baixíssimos, exploração da mão de obra feminina e infantil, que realizava o mesmo trabalho da mão de obra masculina, mas ganhava menos, né? A condição de vida, né? A condição de moradia insalubre, e aí as fotografias elas estão remetendo aos locais, né? As casas cheias, né? Por famílias muito grandes em casas muito pequenas, disseminação de doenças por falta de esgoto, por falta de condições ideais de moradia, e aí tudo isso formava-se uma condição muito ruim para esses trabalhadores que iam para os campos em busca de vida melhor, mas que não encontrava essa vida que eles estavam querendo. E tudo isso teve consequência.
que a gente vai iniciar, inclusive, quando a gente abordar o próximo tema. A seguir, nós temos depoimentos das condições dos trabalhadores, que é importante que vocês leiam para vocês entenderem, né? Temos aí 3 depoimentos e os 2 últimos slides são exercícios desse tema 1 e tema 2, certo? Esses exercícios deverão ser feitos por vocês, obviamente. Na nossa próxima aula, na sexta-feira, eu vou postar o gabarito desses exercícios, inicio a nossa aula conversando sobre esse gabarito, né? Conversando sobre as respostas e tirando dúvida de vocês. É muito importante que vocês façam os exercícios. Eu vou perguntar quem fez, eu vou perguntar, pedir, né, para vocês falarem as respostas, e vai ser muito importante essa troca para eu entender que realmente vocês compreenderam a matéria. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana com mais Revolução Industrial. Beijão!